Ok. Bueno, primeiro, eu preciso agradecer a todos. Muito obrigado pela invitação, por organização, tudo fantástico. Vou pedir que sone a campana para poder detener-me. E vou falar agora de um projeto que tem que ver com as temáticas que eu vengo pesquisando já de 10, 11 anos, mas é um projeto que escapa, fica fora de isso literalmente e um pouquinho fora da arquitetura também. Mas vou tentar volver às temáticas que vocês também esboçaram agora em suas magníficas apresentações. É um projeto desenvolvido entre a Faculdade de Arquitetura de Chile, Faculdade de Artes da Universidade de Chile, e financiado por Vicerrectoria de Investigação e Desenvolvimento, que tem uma unidade pequena de criação artística. É um projeto que está classificado como criação artística, mas vai ficar finalmente como pesquisa mais formal. Estamos desenvolvendo com diferentes acadêmicos, estão todos os nomes por aí, para que vocês possam olhar mais lento. E vou contar um pouquinho o que trata. O projeto é uma proposta transdisciplinar que intenta pesquisar possibilidades entre música e linguagem representadas. É decir, intenta indagar a fronteira entre música e linguagem desde suas representações gráficas, é decir, do texto escrito e, por outro lado, do partitura, que é essa representação gráfica da música, por lo menos convencionalmente. Então, indaga no gesto manual, tanto no piano como máquina de escrever e vice-versa. Ver que possibilidades há de interação entre um e outro mundo e que convergências e divergências entre eles são possíveis e são o ponto de partida desta pesquisa. Ideas bases, suposições relacionadas têm que ver com coisas como esta. Não basta com uma música, además há que verla. Uma ideia de Igor Stravinsky que abre o problema de como ver música, que nós incorporamos como problema da pesquisa. E outra ideia que é um pouquinho mais basal do projeto, que é que a música começa onde termina a linguagem. Isto faz o piso da seguinte ideia, que é que se a música começa onde termina a linguagem, não tem precisamente toda a superposição em suas áreas, sino que tem só uma área ou quizás só uma fronteira. E que isso leva à ideia de Xenakis, que essa é a primeira afirmação mais radical, que a música não é uma linguagem, não tem caráter de linguagem, e ele explica isso, expande essa ideia com um pouquinho mais poético, ele fala que música é uma suerte de uma pedra, uma forma complexa, cujos sulcos, desenhos gravados tem fora dela e dentro dela, pode ser multiplamente interpretados pelos homens sem que uma interpretação seja melhor que outra. São interpretações de nós que atribuímos ao objeto, neste caso, peça musical, sonidos. Isso é bastante troncal no projeto. Outra referência interessante é o trabalho do Platt, é um físico ele, de Michigan, que ele pensava na ideia de poder conectar diferentes cerebros em rede para poder produzir interatividade, é decir, isso poderíamos entender hoje como trabalho coletivo, né? Mas ele pensava desde o cérebro e concluía que um dos problemas principais de poder fazer interactuar cerebros é que todo o processamento interno tem que sair só por um canal, que é de linguagem, né? Então ele ideava e pensava que se isso mudara, trocara por outra via, outro mecanismo sensor para articular com outros, podia ter muitas outras alternativas múltiplas de conexão. E especulava que as mãos eram órgano natural para poder produzir essas interações. Em lugar de ter só o canal oral, tem 5 canais só em uma mão, mais outros 5, e você pode fazer, quizá, com uma gramática, todas umas novas regras, fazer uma comunicação muito mais densificada, né? Essa ideia é muito atrativa, o projeto recorre e formaliza algumas coisas. É bastante extenso o projeto, mas estou tentando resumir algumas coisas. Como, por exemplo, a coisa que Platt falava tem que ver diretamente com a linealidade, o caráter lineal do linguagem. Saussure, em um de seus princípios, fala uma coisa muito evidente, que é que toda linguagem tem características de linealidade. No caso da linguagem convencionalmente entendido, na linguagem natural, entendemos que fala,
como proviene de la lengua, de órgano bucal físico, lengua, só puede ser lineal, só tiene características de representación en una extensión, y esa extensión es mesurable en una sola dimensión, en una línea. Saussure fala que isto é muito evidente, é tão evidente que nadie preocupa ni põe atenção a isso, mas é uma das temáticas mais centrais do projeto. Como é que o falamento, o órgano físico, boca, língua, para efeito da palavra linguagem, condiciona estruturalmente as representações que são possíveis de fazer com esse órgano. Mas, como as mãos têm múltiplas saídas, são múltiplas, não tem só um dedo, tem 10. Você pode fazer muitas coisas simultâneas, e isso também condiciona estruturalmente o tipo de representação que você pode fazer. Você pode fazer 2 movimentos manuais simultâneos, mas com o falamento só pode fazer um, parar e falar outra coisa. Pode construir só linealidades em uma cadena sem fim, mas a mouse também pode fazer várias coisas. A diferença principal, neste caso, é que você faz simultâneo ou faz só uma vez, né? Então, isto também ha sido ilustrado em muitas caricaturas, muitas coisas. Este tema da hebra, que você pode construir uma superfície de fala, mas tem uma arquitetura ordinal que deviene da linha. Um tecido, por exemplo, sigue sendo uma superfície, pode fazer um objeto tridimensional, mas tem implícita em sua gênese, as regras da linealidade. Isso é mais ou menos o mesmo. Ok, obrigado. Cambio as mãos tem condição simultânea. O projeto, basicamente, o que tenta fazer é estudar a natureza da escritura manual que passou previamente por linguagem, remetida ao teclado, particularmente na máquina de escrever, não um teclado de computadora, onde propriedades como linealidade, como discretitude, você não pode pressionar 2 teclas porque trava, fica ruim, né? Mas no piano você tem naturalmente a possibilidade da simultaneidade, né? Então, o problema disso é que a linguagem hereda a estrutura glotográfica, é decir, é manifestação escrita, um texto de um evento oral glótico prévio. Mas o piano não é assim, é semasiográfico, é decir, representa uma ação simultânea em um suporte simultâneo. Então, o projeto basicamente tenta ver de que maneira resolver este problema, como articular uma linha de linguagem com 5 linhas múltiplas que tem um pentagrama, como fazer isso em um âmbito gráfico, como desenvolver as 5 palavras, uma palavra, e como comprimir, quizá, distintas notas, distintos acordes em um pack traducível no textual. Basicamente, disso trata o projeto. As perguntas estão também acá, posso compartilhar mais lento, mas a pesquisa tem essa finalidade, ver como articular, se é possível ou não fazer articulações entre estas 2 arquiteturas de representação diferentes, né? E tentar fazer um algoritmo que, em termos de algoritmo, produza esta articulação, esta sorte de colagem entre máquina e piano, mediada por um suporte gráfico. Bueno, isso.